A busca desenfreada pela exploração de recursos minerais e o desmatamento de florestas coloca em xeque a saúde do meio ambiente e seus efeitos podem ser vistos entre os 4 ventos deste vasto Moçambique. Anualmente, Moçambique perde cerca de 220 mil hectares por causa do abate indiscriminado de diferentes espécies de árvores, queimadas descontroladas, entre outras práticas nocivas ao meio ambiente, que são motivadas pela busca da madeira para a produção de carvão vegetal, produção de mobiliário diverso, a importação da madeira, entre outras práticas. Por exemplo, no período de 2014 a 2016, as províncias de Nampula, Manica e Niassa tiveram as maiores áreas desflorestadas do país, com cerca de 70% do desflorestamento total ocorrido em Moçambique, apontam dados do relatório do Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural 2003-2016. Portanto, de 2003 a 2013, as províncias de Manica, Zambésia e Nampula perderam cerca de 1,7 milhões de hectares, o que corresponde a 59% do desflorestamento nacional. Ainda segundo dados governamentais, as províncias de Maputo, Inhambane e Gaza tiveram perdas florestais mais baixas comparativamente a outras províncias. A erosão dos solos, as mudanças climáticas e a poluição do meio ambiente são apenas alguns exemplos dos efeitos nefastos ao meio ambiente que o desmatamento e a exploração de minérios podem causar. Qual o impacto das mudanças climáticas na vida das pessoas com deficiência que vivem em zonas ameaçadas? E como estas pessoas com deficiência devem se reinventar em meio às crescentes mudanças no meio ambiente? Com estas e outras questões, saímos a campo. O nosso destino, o distrito de Murupula, província de Nampula, pois é lá onde estão as histórias arrepiantes de crianças com deficiência que vivem em meio ao triste ambiente rural ameaçado. Tratam-se de crianças cujas esperanças de construção de um futuro melhor do que o presente perde o seu rastro a cada nascer de um novo sol. Como se não bastasse a falta de condições básicas de sobrevivência, como acesso à água e à alimentação condignas, estes têm que enfrentar o desmatamento, que ocasiona o superaquecimento e não produtividade das terras, que antes da chegada dos exploradores eram férteis. Uma imensa área em chamas são os nossos primeiros registros, logo que colocamos o pé no distrito de Murupula. São carvoeiros, querendo fazer a receita do dia. Durante 5 dias, percorremos cerca de 36 km de mata morta. Esta é uma área de uma guerra silenciosa, guerra que traz muitos danos à vida humana e ao meio ambiente. No distrito de Murupula, assim como outros pontos do país onde se faz a exploração de madeira, a lei parece estar longe de ser cumprida. Por aqui, as estradas viram armazéns do crime. É a natureza sendo exterminada de forma descarada e cruel. Depois de passar por ruelas estreitas, estradas de terra batida, chegamos à localidade de Tapatero, localidade cujas matas esbanjavam um verdejar vivo e fascinante. Agora o que se vê é um triste amarelo dourado de folhas que caem, como se de socorro estivesse a clamar. É aqui onde vamos contar a nossa primeira história. O nosso primeiro personagem chama-se Ângelo Tiago Cassiel. Ângelo é um homem de 63 anos de idade, alto, magro e com aparência jovial. Ângelo se dedica à prática da agricultura e é da terra e da enxada e tem tirado recursos para prover alimento, saúde e escola aos seus 7 filhos e 2 esposas. Mas esta renda parece estar ameaçada devido às terras que estão se tornando gradualmente inférteis devido ao problema das mudanças climáticas. Ângelo Tiago Cassiel é um homem de poucas palavras e conta-nos como tem sido viver sob uma iminente ameaça. A situação que vemos nesta comunidade é complicada. O desmatamento está sendo uma praga para nós que vivemos no campo. É difícil ver assim. Estamos mal, mas muito mal. Para além dos problemas financeiros que as mudanças climáticas trazem às suas vítimas, o problema ameaça o futuro e desenvolvimento individual de uma criança com deficiência. Chamam-no Américo. Américo é um menino de 15 anos de idade.
é o 5º filho do Sr. Ângelo Tiago Cassiel e é o 3º filho da sua segunda esposa. Américo tem um olhar firme e confiante. Sonhador, Américo quer ser professor de matemática, mas este sonho pode não passar apenas de um desejo de adolescente iludido se o menino não voltar à escola. Américo viu-se forçado a abandonar a escola quando frequentava a 7ª classe devido a uma pequena erosão no meio do caminho em direção à sua escola. O que era uma pequena erosão? Por falta de árvores e capim que servem como defesas naturais contra a erosão dos solos, transformou-se numa enorme cratera, difícil de atravessar até para as pessoas mais experientes e habilidosas. Papa Ângelo recorreu à língua materna, em Makua, para manifestar a sua tristeza em volta da situação penosa em que o seu filho se encontra. Meu filho tem deficiência físico-motora. Ele ia à escola normalmente, até que o caminho que ele usava para chegar à escola ficou interrompido por causa de uma erosão que o impede de continuar a estudar. Meu filho é inteligente, sonhador e esforçado, mas nada disso vale a pena se ele não aprender ao beabá das coisas. O meu menino precisa de ajuda. Deixamos Tapateiro para trás. Depois de termos encarado uma cortina de poeira que parecia não ter fim, no início da tarde, chegamos ao Mato, comunidade que fica a 15 km da vila sede do distrito de Murupula. O fato interessante é que, quanto mais a nossa equipa aprofunda o interior desta província, deparamos com um cenário de miséria absoluta, misturado com uma realidade cruel de cortar a respiração. O distrito de Murupula possui 48.900 habitantes e, a semelhança de vários distritos da província, tem um dos piores índices de desenvolvimento humano da região norte do país. Por aqui, o autoemprego é a única alternativa para muitas famílias que vêem na machamba, nas madeiras e na carvoaria o único meio de dar sustento às suas famílias. Famílias, na sua maioria, volumosas. Numa região de mata densa, encontramos cerca de 18 homens, entre carvoeiros, vendedores, compradores de madeira e outros homens que se dedicam ao bate das árvores até as de espécies proibidas por lei. Numa reunião com cheiro de mata, os 18 homens escolhem a parte da mata que hoje deve ser atacada. O local escolhido, um ponto novo, onde os homens ainda não tiveram a oportunidade de explorar. Os motores roncam. Os fones de ouvido são colocados a funcionar. 5 minutos depois, uma árvore de grande porte tomba e, em gesto de felicidade, os homens comemoram o ato com aperto de mãos e abraços. E assim, encerra-se mais um dia de trabalho. No ano de 2020, Moçambique estava na lista dos 16 países que correm o risco de apresentar níveis crescentes de fome aguda. A situação é impulsionada por diversos fatores, como a interrupção de mercados alimentares e as mudanças climáticas. Na comunidade de Mato, há relatos de registro de casos de anemia e outras doenças atípicas da região, mas que se acredita que sejam causadas pela fome. As terras começam a ficar inférteis depois que começou a se verificar um aumento na procura da madeira, dizem os nossos entrevistados, que acrescentam. Vejamos por essa crise ao perto. Estamos a morrer que estão de fome, estamos a ter anemia que estão de fome e há falta outros testes de chuva cai minimamente pouco e os nossos produtos não crescem bem. E há outros bichos que aparecem agora que matam os nossos produtos na champa. A partir de ser ele fica bem disposto. E é que não cai normalmente e aí há falta de produtos para nós também aproveitarmos. E muito mais a partir do ano passado morreu muitas estacas de mandioca e a parte do mundo também aumentou. As primeiras pessoas, os primeiros camponeses que semeavam as primeiras campanhas morreram que estão de chuva igual o sol. Aqui estamos a alimentar mal mesmo. Estamos a comer só foi a mandioca só. Tenho um bebê de 2 meses e eu não tenho amamentado de forma correta, porque eu também não me alimento corretamente. Tenho passado muita fome. A minha produção de leite desceu de excelente para péssima. Vivo de machamba e esta já não produz.
Não sei como fazer para poder alimentar a criança. Poucos metros mais à frente, encontramos um senhor sentado debaixo de uma árvore frondosa. Chama-se Amido Sabonete, cuja memória repolhe a lembrança dos seus anos de vida. Amido Sabonete é um senhor com deficiência físico-motora. Depende da agricultura para conseguir se alimentar. Mas com o problema das mudanças climáticas, esta fonte de renda parece estar ameaçada devido ao superaquecimento dos solos e à não produtividade das terras. Amido conta ao detalhe como tem sido viver nestas condições. Eu tenho deficiência físico-motora e não tive a oportunidade de ser escolarizado. Por isso, a machama tem sido a minha única fonte de renda. Mas tenho me sentido muito triste nos últimos tempos. Aquilo que eu confiava para viver já não está a produzir. Quando jogo a semente na terra, esta queima-se automaticamente. Aguardo e espero. E esta espera tem sido em vão, porque, por mais que eu espere, a semente não trará frutos. O líder comunitário local, Ernesto Mohano, confirmou o abandono à escola de cerca de 19 crianças com deficiência como resultado de erosões dos solos. Estes abandonos verificaram-se nos últimos 5 meses. Até esse número é menos. Como o bairro é tão vasto, existem algumas zonas que até agora não entregaram o relatório. Até hoje, o senhor Régulo levou a informação para o posto administrativo Murugula 7 para ir dar a informação. Tinha conhecimento deste, porque onde vínhamos, como era o início, a maioria já acabou, não tem nada. Aos prantos, o líder comunitário local faz um grito de socorro ao governo, no sentido de minorar o sofrimento das pessoas, sobretudo as crianças com deficiência residentes naquela comunidade pobre e isolada do Régulo Mpata. Dizem, tente ir no mercado, comprar farinha celeste, e não há dinheiro. A população não tem dinheiro, de fato. E acabam morrendo as pessoas. Até na altura não nos disseram nada. Tinha dito que devem pôr ramas de batata doce, não sei quanto raízes, ora porem fechoeiras, mas agora não há chuva. Até cemitério que a população tinha, lançaram na terra. Até hoje não há nenhum lado onde tem cemitério que cresceu, que produziu. Acaba morrendo sol. A chuva, há um mês que passou, não tínhamos chuva.